Meus amigos, o Barsi vendeu as ações dele da Itaúsa e de mais algumas outras empresas que eu vou te contar nesse vídeo aqui também. O investidor, ele afirmou o seguinte, que para ele não interessa ter Itaúsa, seja qual for a condição dela. O que me deixou curioso foi justamente que menos de 2 anos atrás ele comprou ações da Itaúsa na queda ali. Vou abrir aspas aqui para uma fala do próprio Barsi, né? Estou adorando a queda das ações, diz Barsi, o rei da bolsa. Investidor de 80 anos aproveitou a forte baixa na semana passada para comprar cerca de 1 milhão de ações de empresas como Itaúsa, Braskem e Cielo. 2 de março de 2020, a data dessa publicação. Será que o Barsi errou ao ter comprado ou errou agora ao vender as ações da Itaúsa, em 2021 no caso? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que eu acho que o Barsi não está errado em vender as ações da empresa e por que quem tem ações da Itaúsa também e acha interessante manter essas ações também não está errado necessariamente. E para quem não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, beleza? Que Nossa Senhora do Buy and Hold abençoe a nossa carteira de investimentos no longo prazo. Se você gostar do conteúdo aqui, não esqueça de deixar o like no capricho nesse vídeo aqui. Considere também se inscrever no canal e ativar o sino das notificações se você tem interesse por esse conteúdo. Vamos lá, o Barsi vendeu as ações da Itaúsa, será que está na hora de vender também? É um erro grave esse de querer ficar copiando o que o investidor A ou B fez, deixou de fazer. Tudo é estratégia e objetivo, meus amigos. O Barsi vendeu porque, segundo ele, as ações da empresa e de outras que eu também vou falar no vídeo aqui, deixaram de representar boas apostas em dividendos, que é a principal estratégia dele. O Barsi está sendo coerente com a estratégia que ele executa e sempre executou, e não tem nada de errado nisso, absolutamente nada. Pegando um trecho aqui da matéria que saiu ontem no Infomoney, o Barsi vendeu ações preferenciais e ordinárias do Itaú em 2021. Segundo ele, o Itaú acelerou muito a base acionária, deu uma bonificação alta e passou a ter uma distribuição de dividendos que não faz parte da estratégia da minha carteira, fecha aspas. E seguindo o mesmo raciocínio, ele vendeu tudo que ele tinha em ITSA 4, Itaúsa, em 2021 também. Agora vamos entender aqui quais as razões da decisão dele, e aqui que começa a parte mais importante do vídeo, tá? O Barsi, ele acredita que a Itaúsa está direcionando recursos para novos investimentos não tão rentáveis quanto deveriam ser. Ele cita, por exemplo, a Alpargatas, a Alpa 4, que também é listada, né? A empresa que a Itaúsa tem participação de 29% e na avaliação dele paga um dividendo muito baixo. Até aqui, beleza. Eu acho que ali na matéria ele se referiu como pouco rentáveis com relação aos dividendos mesmo. Porque se a gente for olhar ali o ROI e o ROIC, que são 2 indicadores de rentabilidade das empresas, eles estão em patamares até interessantes na Alpargatas. Agora vem a parte que me faz acreditar que ele realmente estava se referindo aos dividendos, tá? Para o Barsi, as compras que a Itaúsa faz se refletem na forma como a empresa vai distribuir dividendos. Se os proventos das subsidiárias fossem extraordinários, a Itaúsa poderia pagar um dividendo melhor para os acionistas. E aí, mais uma vez abrindo aspas, mas ela não paga, então para mim não interessa ter Itaúsa, seja qual for a condição dela. Eu quero empresas que paguem dividendos. Perfeito, se o Barsi quer empresas que paguem dividendos e acredita que a Itaúsa não deve seguir mais pagando bons dividendos como já pagou anteriormente, para mim ele está certíssimo em vender. Agora, abrindo outro parênteses aqui, vale a pena investir na Itaúsa, mesmo com a empresa pagando poucos dividendos? Eu diria que depende, principalmente de 2 fatores. Um é muito simples, e a gente inclusive acabou de ver aqui, são os objetivos e estratégias de cada um. Esse você já sabe, é simples de matar aqui. Se para você os dividendos são essenciais e importantes na sua estratégia, talvez não faça sentido investir em empresas que não paguem tantos dividendos. Talvez faça mais sentido investir em empresas que estão distribuindo muito mais. Mas depende também do que a Itaúsa vai fazer com o lucro que ela optar por não distribuir. A empresa ela vai seguir tendo lucro, o Itaú, que é a grande posição do portfólio da Itaúsa ali, vai seguir tendo lucro, você pode ter certeza. Mas a empresa basicamente pode fazer 2 coisas com o seu lucro. Ou ela distribui, ou isso vai para uma conta chamada de reservas de lucros no balanço e futuramente a empresa vai distribuir ou vai reinvestir isso em novos projetos para crescer. Ou a empresa pode também investir nela mesma para crescimento orgânico e tal, que não é o caso da Itaúsa. No caso, a Itaúsa é uma holding pura. A gente poderia falar aqui de crescimento do Itaú, mas o Itaú já é gigante, não deve crescer mais da mesma forma que cresceu nos últimos 10, 20 anos. Então a Itaúsa, ela passa por uma fase na qual o Itaú, ele não vai crescer mais tanto, o banco tende a ficar menos rentável também, não só o Itaú, como todos os grandes bancos em geral, por causa
da regulação que está mudando e também da concorrência que vem aumentando e crescendo com as fintechs. Consequentemente, a Itaúsa vai perder um pouco de rentabilidade nessa fatia dela do portfólio e para seguir crescendo independente do Itaú, ela vai precisar investir em novos projetos, em outros segmentos, mas ao investir, a empresa assume riscos, né? Os riscos desses projetos ou empresas que ela está comprando não darem muito certo. Já que a Itaúsa não é uma holding operacional ali, ela só compra as participações, tá? Então tem o risco, né, de o retorno desses investimentos serem baixos. Muitas vezes as empresas retêm capital para investir, diminuem a torneira ali, fecham a torneira dos dividendos um pouco, mas o retorno desses investimentos posteriormente é tão baixo que teria sido melhor ter distribuído esse lucro aos acionistas na ocasião, entende? Essa que é a lógica. Eu não estou falando que esse é o caso da Itaúsa e nem que vai ser. Tem nada a ver. Assim como a gente compra qualquer ação, a gente não tem certeza de que vai ser um bom investimento, as empresas também não têm garantia nenhuma de que diminuir os dividendos para investir no crescimento vai ser melhor do que distribuir para os acionistas, né? E por que será que elas não têm essa garantia? É isso que eu vou te explicar agora. A gente vai entrar um pouquinho em contabilidade aqui, mas eu tenho certeza que você vai entender. Presta atenção que eu sei que você é braba demais e vai entender fácil isso daqui. Existem duas métricas que toda empresa precisa avaliar em conjunto ao fazer algum investimento para saber se ela está gerando valor ou não, entende? Para saber se está valendo a pena aquele investimento. Essas métricas são o ROIC e o custo de capital. Calma que eu vou traduzir isso daqui para você. A empresa só gera valor com qualquer projeto se o ROIC é maior do que o custo de capital. E o custo de capital é o retorno exigido por quem está financiando esse projeto, essa operação. E quem é que financia os projetos de uma empresa? Os acionistas com o capital próprio e terceiros, como bancos, debenturistas ali que emprestam dinheiro. Quando a empresa escolhe se financiar com parte do capital de terceiros, ela vai lá, faz um empréstimo, um financiamento, emite uma dívida, debênture e tal, e ela precisa pagar juros por isso. E claro que o retorno que ela vai ter nesses projetos precisa ser maior que o custo dessa dívida para valer a pena. Caso contrário, ela vai ter que pegar dinheiro próprio para arcar com esse prejuízo de um lado aí, e ao invés de ela gerar valor, ela vai destruir valor para o acionista, entende? E como que a gente sabe o custo de capital de uma empresa? O custo de capital da empresa ele é definido pelo custo médio ponderado de capital, ou Weighted Average Cost of Capital, Capital Cost, famoso WACC, que considera a remuneração requerida tanto pelos credores, que a gente chama de KD, quanto a remuneração requerida pelos sócios, que vamos chamar aqui de KE, beleza? Calma, não tem nada de super complicado, não desiste não. Para viabilizar a operação ou investimento em determinado projeto, as duas fontes de recursos ali precisam ser remuneradas. O capital de terceiros, com pagamento de juros, e o capital próprio com pagamento de dividendos e pela valorização das ações, no caso, como consequência do crescimento do patrimônio líquido da empresa. Se a empresa vai crescendo o seu lucro e retendo, o patrimônio líquido ele consequentemente aumenta. Não vou entrar em detalhes sobre como você calcula isso daqui, mas não é tão difícil assim, é um pouco mais técnico. O que você precisa entender, meu amigo, é o seguinte, presta atenção. O custo de capital dos sócios representa o retorno mínimo aceito pelos investidores, de acordo com vários fatores, inclusive com o risco da empresa, né? O que o investidor leva em consideração ali na hora de exigir esse retorno. O que ele leva em consideração? Lembrando que isso aqui é o retorno exigido, tá? Não quer dizer que vamos comprar ações de uma empresa, né, e que ela tem a obrigação de nos dar esse retorno ali. Eu quero tantos por cento, a empresa vai te dar. Não, primeiro ela vai pagar os credores, depois se sobrar ela paga os sócios. Às vezes dá tão errado que ela não consegue pagar ninguém, ou IBR3 que o diga. Mas o que é levado em consideração para o acionista definir o retorno mínimo que ele exige? Basicamente a sensibilidade da ação em relação às variações de mercado, o risco, né? A volatilidade do preço, o tal do beta da ação, não sei se você já ouviu esse termo, o prêmio de risco também, para investir em ações que têm um risco bem maior do que na renda fixa, o investidor exige um prêmio por esse risco. Eu e você investimos para ganhar mais dinheiro do que em investimentos mais seguros. E por fim, outro fator muito importante levado em consideração é a taxa de retorno do ativo livre de risco. Aqui eu não quero que você se apegue às fórmulas, como eu disse, mas o retorno que o investidor exige parte da taxa livre de risco. Supondo que você use a Selic como parâmetro do ativo livre de risco, você está comprando uma ação hoje para os próximos 5
8 ou 10 anos, né, e você estima que o retorno médio da Selic nos próximos anos vai ser ali de 8,5%, você vai querer um retorno, né, de no mínimo 8,5%. Esse é um dos motivos para os preços das ações caírem quando a expectativa da taxa Selic sobe, principalmente em empresas muito endividadas que têm muita despesa financeira com o pagamento de juros. Não que seja o caso da Taesa, mas se a Selic vai subir, essas empresas vão ter menos lucro porque vão gastar menos com juros. Entendeu? Se a taxa de juros interfere no retorno exigido pelos sócios, que impacta o custo de capital, que por sua vez é uma variável importante na hora de decidir o valor justo por ação, quando os analistas fazem o famoso valuation, é natural que quando a Selic suba, o preço das ações caia. Então, caso Barsi acredite que para a estratégia dele não vale a pena ter ações de uma empresa com as características da Itaúsa. A Itaúsa está dando sinais de que pode estar se tornando uma holding com o objetivo de crescer fazendo novos investimentos, né, adquirindo novos negócios, mesmo que seja preciso às vezes sacrificar um pouco dos dividendos distribuídos. O Barsi afirmou que, por exemplo, ele prefere Santander e Banco do Brasil, no momento no setor bancário, vem comprando ações de IRBR3 e ações da Cielo, e embora essas duas empresas também não venham pagando muitos dividendos ali, ele enxerga nelas oportunidades de obter bons dividendos e proventos no futuro. Também disse que não quer saber de IRBR3, nem de Vale, nem Petrobras. Na minha opinião, ele não está errado em se desfazer da Itaúsa se ele enxerga dessa forma, mas também eu não considero errado manter ações da Itaúsa e acreditar no retorno que ela pode gerar, né, no longo prazo, mesmo com a empresa realmente mudando um pouco, talvez, a sua política de dividendos. A Itaúsa hoje tem várias empresas no portfólio, claro que a maior é o Itaú disparado, e vem fazendo outros investimentos no setor de energia, por exemplo, no setor de saneamento também, se você acompanha, você sabe, até mesmo através de alavancagem, né? Os dividendos eles foram bem magrinhos em 2020, 2021, principalmente por conta do Itaú, que reduziu muito a distribuição, mas isso deve melhorar em 2022 e 2023. O Itaú acabou de divulgar um ótimo resultado, mas também anunciou dividendos bem tímidos. Então, mesmo que a Itaúsa queira pagar bons dividendos, ela depende da política do Itaú. Então, se você investe na Itaúsa, por exemplo, como é o meu caso, tem dois níveis de hierarquia aqui. Vai depender que as duas políticas de dividendos das duas empresas estejam alinhadas para distribuir grande parte do lucro na forma de dividendos. Vou gravar vídeo sobre o resultado do Itaú ainda hoje, né? Se você não está inscrito, então faça isso agora e deixe o like. Mas caso a empresa opte por reduzir os dividendos e reinvestir, se ela obtém bons retornos com esses investimentos, ela tem tudo para gerar valor para o acionista, né? E também ser um bom investimento. Se não, aí sim ela vai ser um investimento ruim. Tudo vai depender da capacidade de alocação de capital da empresa, de escolher bons projetos e bons parceiros para crescer. Lembrando que a Itaúsa já deixou claro que a maior parte da carteira ali vai continuar sendo o Banco Itaú mesmo. Então, se a sua estratégia ali, se para a sua estratégia é interessante abrir mão dos dividendos agora para obter mais crescimento e ganho de capital, e você acredita na Itaúsa, talvez faça sentido investir na empresa. Recentemente eu fiz até um vídeo comparando Equatorial e Taesa. Ambas deram um ótimo retorno para o acionista, para o investidor nos últimos 10 anos. A Taesa pagando muitos dividendos e a Equatorial pagando bem pouco, mas alocando capital de forma eficiente para crescer. As ações da Equatorial, considerando inclusive o reinvestimento dos dividendos, inclusive tiveram um retorno maior do que as ações da Taesa. Então, não tem nem certo nem errado, nem verdade absoluta aqui, tá? É tudo questão de ter uma estratégia bem definida e não trair a sua estratégia, seguir, né, com fidelidade ali. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreva que a gente se vê no próximo. Tamo junto, valeu!